Olá pessoal, bem-vindos de volta a este canal que fala sobre museus, história e o século XIX, um pouquinho do vídeo também, né? Vou pedir pra vocês já largarem seu dedo aí no botão de curtir, porque a minha voz tá rouca, tô aqui tomando meu chá, mas tô gravando o vídeo pra vocês, tá certo? Então aperta aí o botão de curtir o vídeo, também aperta o sininho pra se inscrever e vem comigo nesse novo vídeo. No vídeo passado, eu mostrei pra vocês, fiz uma visita guiada, né? Aproveitei um vídeo que eu tinha feito nas minhas férias lá no Rio e filmei pra vocês a Casa Firjan, né? Uma casa que foi comprada pela Firjan. E nesse vídeo daqui eu prometi que ia contar pra vocês a saga dos Guinle, que é maravilhosa, né? So freaking bad. E a história é a seguinte. Na verdade, a gente conhece os Guinle por causa de uma associação de um trio, tá? Que talvez um outro sobrenome também viesse a ficar muito famoso, que é o sobrenome Gaffrey, mas esse sobrenome não ficou famoso, não passou muito para a história como o nome Guinle passou, por causa de uma história maravilhosa que eu vou contar para vocês aqui. Tudo se inicia lá nos idos de 1840, quando os pais de um certo Eduardo Palacin Guinle resolvem se mudar da França para Montevidéu, no Uruguai. E acabam esses franceses, esse casal de franceses, acaba se mudando para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. E é em Porto Alegre que nasce o famoso Eduardo Palacin Guinle, gravem esse nome. Esse Eduardo, gente, que nasceu em Porto Alegre, quando ele foi crescendo, ele se tornou comerciante. Então ele tinha loja de armarinho, foi ganhando algum dinheiro, tá certo? Vendia tecido, vendia botão, vendia linha, vendia agulha, tá? E foi ganhando um certo dinheiro e foi ficando assim, digamos que riquinho, tá? E também foi ali no Rio Grande do Sul, ali em Porto Alegre, que ele começou uma associação, aí que vem o sobrenome Gaffrey que eu falei pra vocês, tá? Com um sujeito que virou sócio e amigo dele, chamado Cândido Gaffrey. Cândido Gaffrey também era comerciante e também estava ficando riquinho, sobretudo por essa simbiose que os dois se tornaram, tá? E eles foram, um foi fazendo o outro cada vez mais rico. Foi uma associação, uma dupla de sócios que deu muito certo. Deu tão certo que eles resolveram, bom, vamos morar na capital, né, do país. Na época ainda era Império, então era corte. E aonde que era a corte na época do Império, no século XIX? Era no Rio de Janeiro. Eles resolvem sair lá do Rio Grande do Sul e vão morar no Rio de Janeiro. E abrem uma loja de armarinho ainda maior, tá? E, inclusive, não sei se vocês sabem que no século XIX isso é muito famoso, a loja de armarinho costuma ficar embaixo, tá? E em cima tem um pavimento que é uma habitação. E era ali que o Eduardo Palacin Guinle morava. O Cândido Gaffrey não. O Cândido Gaffrey morava ali em algum outro lugar, ali no centro da cidade. O centro da cidade no Rio de Janeiro ainda era o centro pulsante da cidade e os ricos ainda moravam ali, tá? Depois, com o tempo, é que eles começaram a passar para Laranjeiras, para o Catete, para Botafogo. O primeiro a se casar foi o Cândido Gaffrey. Só que o casamento durou muito pouquinho, porque ela engravidou e logo no parto ela perdeu o filho. Então ela morreu e o bebê morreu também. O Eduardo Palacin Guinle se casou em 1875 com uma moça chamada, esse nome vocês conhecem, eu tenho certeza que vocês conhecem, que virou nome de rua, tá? Hoje em dia nós temos uma atriz com esse nome famosa, tá? Que se chama Guilhermina. Então o Eduardo Palacin Guinle se casou com Guilhermina Guinle. E foram morar lá naquele segundo andar do armarinho que eu falei pra vocês. E foram ganhando dinheiro, a ponto deles comprarem um quarteirão em Botafogo. Eu não falei pra vocês que Botafogo estava cada vez mais chique? Um quarteirão, gente, que ia da rua São Clemente até a Voluntários da Pátria, tá? E ali eles construíram uma mansão. Essa mansão que eles construíram ainda não é aquela Casa Firjan que eu mostrei pra vocês, tá certo? E nós não temos imagem, não temos fotos dessa casa original, tá certo? A gente só tem a imagem desta outra casa que o pai construiu para Celina Guinle, né? Que é uma das filhas desse casal, da Guilhermina e do Eduardo, que o pai construiu para ela. Então, até hoje, a casa da Celina existe, que é a Casa Firjan que eu mostrei para vocês, e infelizmente a casa original do casal, né? Do Eduardo e da Guilhermina, ela foi abaixo. E como é que essa galera ficou tão rica? Foi só com armarinho? Foi só com loja? Foi só sendo comerciante? Não.
Quando o dinheiro foi sobrando, eles foram montando, né, mansão, comprando terreno, eles resolveram diversificar, né, gente, os investimentos. Primeiro, a primeira coisa que eles resolveram fazer é criar uma empreiteira, tá certo? Ou seja, construir casas, né, fazer construções. E como se não bastasse isso, o que você vai fazer no século XIX quando você tem dinheiro sobrando? O que você vai fazer? Você vai em São Paulo, no interior de São Paulo, você vai comprar fazendas enormes de café e vai ficar cada vez mais rico. Então, comércio, empreiteiro, fazenda de café. Vocês acham que tá bom isso já? Agora que vem o pulo do gato. Com esse pulo do gato, nós estamos falando de gente rica! Eu sou rica! O Porto de Santos. O que eu tô querendo falar? É o seguinte, no final do Império ainda, tá? Lá em 1888, foi aberta uma licitação para fazer obras de melhoramento no Porto de Santos. Não vou nem dizer Porto de Santos, eu vou dizer as Docas de Santos. Por quê? Porque era ali onde estava sendo escoada a maior parte do café, tá? E São Paulo, nessa época, já tinha suplantado o Rio de Janeiro, o Vale do Paraíba Fluminense, na produção de café. E nós éramos, nessa época, os maiores produtores de café do mundo. E todo esse café, ele vinha de trem, né? Chegava ali em Santos e ele era exportado, né, para o mundo todo pelas Docas de Santos, que era um negócio nojento. Tinha umas pontezinhas lá de madeira, uns deckzinhos de madeira, tinha os trapiches ali. O trapiche é aqueles locais onde você acumula o café, devia ficar naquelas pilhas assim, no chão mesmo, largado, ou então em saco. Então, o que o Império queria? Vamos modernizar, né, o nosso porto mais importante que exporta café. Então eles abriram uma licitação, não é isso que a gente faz, não é, gente, né? Em serviço público, não é isso que a gente faz. A gente abre uma licitação, então, para fazer o quê? Para fazer um porto agora industrial, com guindastes hidráulicos, tá? Com a extensão maior, tá? Com pontes que fossem agora com estruturas não de madeira, mas com estruturas de ferro e depois com concreto. E os historiadores, o que é mais interessante dessa história, que você vai vendo como eles foram ficando cada vez mais ricos, é o seguinte: os historiadores não sabem como eles conseguiram tantas regalias do governo. Primeiro no governo imperial e depois, logo quando veio a proclamação da República, dos governos, né, dessa primeira República Velha que a gente teve aqui no Brasil. Porque é o seguinte, eles iam ganhando todos os benefícios que vocês possam imaginar e ficando cada vez mais ricos. Eu vou ler aqui alguns trechos do livro do Clóvis Bulcão para vocês verem. Beneficiados pela alteração de uma lei que facilitava a criação das sociedades anônimas, ou seja, uma empresa de capital aberto que vende ação, os dois amigos criaram a Companhia Docas de Santos. Esse é o pulo do gato. A nova empresa incorporou as concessões relacionadas com a construção do porto e ampliou suas atividades. Segue comigo. Além de construir, tá certo, que eles estavam fazendo a obra de melhoramento, Eduardo Palacim e Cândido também poderiam agenciar navegação e transporte terrestre e ainda agir no comércio em geral. Eles ficaram donos de Santos. Eles criaram até linha de trem ali dentro do complexo do Porto de Santos e eram eles que gerenciavam aquilo tudo. Foi nesse momento que os dois amigos talvez tenham dado um de seus maiores pulos do gato, ou golpes, como alguns preferem chamar. Preste atenção! Ao estenderem o prazo da concessão para explorar o porto, que inicialmente era de 39 anos, para 92 anos. Gente, como eles conseguiram isso? Eu sinceramente não sei. Ou eles compraram alguém no governo, deram dinheiro para conseguir um negócio desse. Ou então realmente era muita amizade, muita influência, mas assim, ou então muita habilidade política. Mas como é que alguém consegue, tá, mudar um edital, mudar um contrato que foi feito, de que eles iam explorar? Como assim explorar? Como assim? Ué, gente, se foram eles que construíram alguma coisa, cobra alguma coisa pelo serviço. Não cobra, você não paga pedágio para andar a estrada? Ou seja, eles tinham a concessão do Porto de Santos, a princípio por 39 anos, eles parte do lucro, tá, do Porto de Santos ia para eles, mas eles conseguiram arrastar isso para 92 anos, cara. Como conseguiram concessão pública tão longa? Ninguém sabe. Nenhum historiador explicou de forma definitiva como eles obtiveram essa prorrogação de contrato para quase um século.
Sem nenhuma licitação, a Companhia Docas de Santos passou a poder explorar o porto até 7 de novembro de 1980. Sabe o que eles ganhavam? Vou passar aqui para a página 44 para vocês. Porque isso aqui, minha gente, eu tenho que contar para vocês. Eles ganhavam, a família Gimli tinha direito, Gafé Gimli, mas eu vou contar para vocês o babado, que é o melhor da história, esse babado aqui. Mas a princípio eu vou falar para vocês só Gimli, tá? A família tinha direito a 20% dos lucros líquidos de tudo o que passasse pelo cais, né, do Porto de Santos. Então eu vou ler para vocês agora quanto que eles ganhavam por ano. Um aninho, quanto que a família ganhava. As exportações não paravam de crescer e Santos era a única via de escoamento da produção de São Paulo, do Paraná e de parte de Minas Gerais. Ou seja, até o café do Paraná ou qualquer outro produto que não fosse café, tá? E de Minas Gerais era exportado ali pelo Porto de Santos. Para se ter uma ideia da riqueza que isso representava, basta imaginar que se em 2013, a gente viu que eles, né, a concessão foi até a década de 80, mas se em 2013 os Gimli ainda fossem donos do negócio e guardada todas as proporções, as dimensões do porto, tamanho da economia brasileira e oscilação do valor do dólar americano, os Gimli teriam embolsado em um ano 24 bilhões de dólares. Faz vezes 4 aí, para vocês verem quanto que dá isso em real. 24 bilhões de dólares em um ano. Isso é só com o Porto de Santos. Vocês acham que eles pararam só com o Porto de Santos? Ou eles resolveram diversificar ainda mais o dinheiro deles? Isso dá mais de 60 bilhões de reais por ano. Eu não tô falando de milhão, não. Eu tô falando de bilhões para uma galerinha pequena, que é uma família. Para dividir esse dinheiro, isso em um ano, imagina em vários anos. Mas agora vem o melhor da história. Como eu falei para vocês, o Eduardo Palacin e o Cândido Gaffré, eles eram uma simbiose. Um completava o outro. E eles eram amigos desde a infância, lá em Porto Alegre, tá? E como eu falei pra vocês, o Cândido Gaffré ficou viúvo muito cedo. Enquanto que o Eduardo Palacin estava casado com a Guilhermina e morando naquela mansão lá em Botafogo, enorme, aquele terreno, falei pra vocês que vai de uma rua a outra. Então eles resolveram chamar o Cândido para morar com eles. Isso é que é uma das coisas, das melhores partes da história. Isso talvez seja um relacionamento que é um pouco difícil de entender, mas se você for mergulhando na história deles, você vai vendo que faz todo sentido. De fato, o Eduardo amava o Cândido e o Cândido amava o Eduardo. Se você ganhasse 24 bilhões de dólares em um ano por uma associação maravilhosa que você tem com um amigo seu, que é amigo seu desde a infância, é um cara, veja, é um cara que só te faz crescer na vida. Ele é amigão seu, ele é parça seu demais. Ó, vocês são um em carne. Vocês, olha, longe de mim você só vai de mal a pior, tá certo? E comigo você voa. Então esses dois juntos, eles voavam, tá? Então é muito claro que os dois se amavam mais do que como amigos e mais do que como irmãos. Eles eram a mesma pessoa em dois corpos. É tão evidente que o Cândido Gaffré, ele anula, a gente pode dizer que ele anula o próprio nome ao longo da história. Por quê? Que dos 7 filhos que Eduardo teve com a Guilhermina, 3 são do Cândido Gaffré, tá? E nenhum desses 3 que são do Cândido Gaffré leva o nome do Cândido Gaffré. Óbvio que não. Eles são batizados como Gimli. Ou seja, o Cândido, é como se o Eduardo estivesse dando a mulher dele pro amigo e o amigo estivesse dando os filhos dele pro Eduardo. Então é uma simbiose, é uma história maravilhosa, isso no século XIX. Você achando aí que no século XIX todo mundo vivia uma vidinha aí, papai com mamãe, bem quieta. Uma das coisas que vocês têm que ver, a gente entender, é que o dinheiro permite coisas que não é muito aceito de maneira geral na sociedade quando você é pobre ou classe média, né? O dinheiro permite uma excentricidade como esse trio, essa simbiose desse trio, que inclusive as pessoas nem comentavam muito, ninguém falava mal. Quem é que vai falar mal de uma galera que ganha só com o Porto de Santos 24 bilhões de dólares num ano? Isso daí, tá, gente, é o valor que eu falei pra vocês de 2013, guardadas as devidas proporções, tá?
porque no século XIX a gente não pode falar ainda de bilhão de dólar não, que esse dinheiro não existe. Isso é fazendo as devidas proporções comparado com o ano de 2013, tá? Então vocês transportem esse dinheiro, é como se fosse 24 bilhões de dólares de hoje em dia, tá? Naquela época. Então, gente, eu vou ler para vocês aqui a parte do livro que fala sobre isso. Tem alguns jornalistas, alguns jornais de época que o Clóvis Bulcão traz aqui no livro, que os jornais chegavam a dizer que o Eduardo e o Cândido, eles misturaram as suas existências de uma forma inseparável. É como se eles fossem um amálgama, né? Como se fosse carvão e o ferro que faz o aço. E é por causa disso que eu falei pra vocês que o sobrenome Gaffrey praticamente desaparece. Por que desaparece? Porque o Gaffrey não teve filhos, né? Então é como se o sobrenome desaparecesse, só os historiadores é que sabem, né? E o sobrenome Guinle é o que foi pra frente, mas na verdade o Cândido era pai de alguns desses 7 filhos dos Guinle. Gisele Sanglard, estudiosa da família, afirma que todos os filhos de Eduardo Palacin chamavam Cândido de padrinho. Até porque morava na casa mesmo, né? A pesquisadora acredita que Carlos, Arnaldo e Celina, a Celina que ganhou a casa da Firjan que eu filmei pra vocês, né? Aquela casa que eu mostrei, eram filhos de Cândido. Outro dado relevante é que alguns Guinle foram mais aquinhoados no testamento de Cândido do que outros parentes. Por que será? Mas esse vídeo tá ficando já grande demais, eu vou dividir em 2 partes, vai ser os Guinle parte 1 e os Guinle parte 2, a revanche, a volta. Beijo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí pra vocês, logo vai chegar a parte 2 aí dos Guinle, pra vocês verem as maravilhosidades que a história dessa família continua. Tá? Vou mostrar as mansões, as diversas mansões que eles foram fazendo. É claro que com esse dinheiro eu também faria muita mansão, tá? Tem gastos inacreditáveis, alguns gastos que eles não pagam mesmo com bilhões de dólares, né? E vem gente com barra de ferro na sua cabeça pra te cobrar depois, né? A história é ótima. Então é isso, cadê o like no vídeo, né? Vou ter que ser igual uma youtuber aí da vida que fica pedindo like, que fica pedindo inscrição, que fica pedindo aí sininho. Então vocês façam tudo isso, espero que vocês tenham gostado. Se for chato, vocês comentem. Se vocês não estiverem gostando, vocês comentem. Se vocês estiverem gostando, vocês comentem também, tá? Manda saudações aí, porque peçam coisas que eu atendo as coisas de vocês. Beijos e esperem os Guinle parte 2.